A Prefeitura de Blumenau, por meio da Secretaria Municipal de Educação, fez uma live na noite desta quinta-feira para os pais e responsáveis pelos estudantes da Rede Municipal de Ensino. E na oportunidade, foram anunciadas as novas regras e diretrizes pedagógicas para o retorno das aulas presenciais, de acordo com a normativa do decreto do Governo do Estado de Santa Catarina. E para entender como será o atendimento para os mais de 37 mil estudantes de Blumenau, eu converso agora com a secretária de Educação de Blumenau, a Patrícia Líderes. Ela que é a presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, Undime, em Santa Catarina. Secretária Patrícia, muito bom dia. Bom dia, Denise. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Momento muito importante aqui na nossa programação, secretária, para a gente poder entender, então, exatamente como vai funcionar, quais serão essas novas regras, né? O que fica estabelecido para esse atendimento com segurança, com qualidade em tempos de pandemia, envolvendo os alunos da rede municipal de ensino. Quais são os novos regramentos que serão adotados aqui em Blumenau, secretária? Então, Denise, é importante nós ressaltarmos, né, que toda essa decisão ela está fundamentada numa decisão científica com o órgão responsável, que é a saúde. Então, a partir do novo decreto da portaria do Governo do Estado, uma portaria conjunta, né, ela passa a vigorar aonde era 1,5 metro, 1 metro. Essa é a grande mudança, até porque todos os regramentos sanitários, eles continuam. E ontem a gente mencionou na live, a pandemia não terminou. Para que a gente possa voltar, e vamos voltar com 100% no dia 23 de agosto, nós precisamos continuar com o regramento sanitário. Só que agora, com 1 metro, a gente consegue atender 100% da rede pública municipal. Para poder entender, antes da pandemia, qual era o distanciamento entre uma carteira e outra para essa acomodação dos alunos, numa sala considerada, assim, uma sala com bastante alunos, secretária? Qual era esse distanciamento? Então, na verdade, o nosso distanciamento já é 1 metro. Então, por isso que a gente vai poder voltar. Antes da pandemia, todo final do ano, a gente faz o quadro de vagas. Então, por exemplo, nós temos um número específico para cada turma. Turma de bebês, são 12 bebês. Porém, é calculado 1 metro por bebê. Então, eu tenho turma de berçário que eu só tenho 10 bebês. Isso mesmo antes da pandemia. E assim é no ensino fundamental. Uma turma de 8º ano comporta até 33 alunos. Porém, se a sala for pequena, eu só posso matricular 28. Então, todo o quadro de vagas da Secretaria de Educação, como as salas nem todas têm o mesmo tamanho e o mesmo padrão, é feito a partir de 1 metro. Então, a partir do momento que a portaria permite 1 metro, a gente volta 100%, porque o nosso quadro de vaga, antes mesmo da pandemia, é de 1 metro. Então, estamos voltando para o distanciamento que já existia antes da pandemia, secretária, nessa redução de distanciamento de 1,5 metro para 1 metro. Isso mesmo, até alguns pais têm dúvidas, e eles tiveram, né, ontem na live, mas é 1 metro como? A partir da carteira? Não, a carteira não tem contágio, né? A partir da cabeça a cabeça de cada estudante, que é calculado esse 1 metro. Então, a gente volta a ter o distanciamento das carteiras antes mesmo da pandemia iniciar. Secretário, fechando os olhos nesse momento, imaginando uma sala, então, dentro da normalidade, com esse número de alunos dentro, né, que seria o normal de uma sala até mesmo antes da pandemia, meio que assusta nesse momento da pandemia, nesse momento que a gente ainda tem o contágio ainda muito acelerado, mesmo com a vacina avançando, né? A gente sabe que não é um 100% de segurança máxima com a vacina, tem sim os cuidados, mas os pais, eles ficam receosos em pensar em uma sala com esse número normal de alunos que voltaria a ter agora o que era antes da pandemia. Por isso é importante ressaltar, né, o que eu mencionei no início, a importância de continuar o regramento. O que é o regramento? O uso da máscara para que não tenha quebra de barreira, ventilação da sala de aula, janelas abertas, porta aberta, para que não tenha, né, uma sala fechada e não tenha essa ventilação. É de suma importância a continuidade dos regramentos sanitários. Além desse distanciamento de 1,5 metro para 1 metro, teremos outras novidades, né? Nessa relação de voltar com a sua quase que integridade, retornar 100% a partir do dia 23 de agosto. Então, seguimos com os demais itens que fazem parte desses novos regramentos que serão colocados em evidência, secretária. Quais são as próximas também colocações? Então, o regramento de 1,5 metro, ele continua, Denise, para o espaço da alimentação externo, até porque na alimentação o estudante ele tira a máscara, né?
E aí ele fica propício e acaba tendo a quebra de barreira. Então, 1,5 m nos espaços externos, não é mais obrigatório a aferição da temperatura na unidade, na entrada da unidade escolar, do Centro de Educação Infantil. Poderão iniciar os programas e projetos que estejam ligados com a segurança e com a saúde. A capacidade do transporte escolar em 100% dos estudantes sentados, até para que os alunos possam, os ônibus mesmo que a Prefeitura oferece aos alunos que residem acima de 3 quilômetros da escola. Então, essas são as mudanças mais significativas. E as mudanças para os servidores são: a primeira, torna-se obrigatório a vacinação. Então, hoje, o professor que até o momento, no seu direito de achar que não era obrigatório e necessário, não tomou a vacina, ele é obrigado a tomar a vacina. E o professor que está no seu trabalho remoto, seja por comorbidade, seja por ser acima de 60 anos, ele terá que retornar após 28 dias da segunda dose ou da dose única, conforme o fabricante da vacina. E o professor que se apresentar ainda resistente no que diz respeito a receber a vacina, já que vai se tornar obrigatória, a vacinação para os profissionais da educação, esse professor que apresentar para vocês uma resistência, que não quiser tomar, alegando inúmeras dúvidas e formas de não querer tomar a vacina, secretária, o que vai acontecer? Então, o artigo 4º do decreto do governo do estado, ele traz que o servidor que não tomar a vacina, ele vai ter que apresentar um atestado clínico informando o porquê de não tomar. Vai ser colocada, então, essa exigência para o professor. Tem que ter esse atestado clínico, não basta apenas não querer. Não. E até nós fizemos um censo, Denise? E nós temos hoje 140 profissionais que se negaram a tomar a vacina. 140 que, nesse caso, se quiserem realmente continuar fazendo parte da família escolar da Rede Municipal de Educação, terá que aceitar, então, essa determinação, caso não tenha esse atestado clínico que comprove que não poderia tomar a vacina. Com certeza, a partir do decreto torna-se obrigatória. Secretária, só para poder entender também, aqueles professores, com alguma comorbidade, que tem algum problema de saúde em especial, eles poderão continuar fazendo o trabalho remoto ou terão que voltar, terão que estar com vocês ou serão licenciados? Não, eles terão que voltar, Denise, O decreto, ele traz que mesmo que esteja em trabalho remoto por comorbidades ou que seja idoso acima de 60 anos, após tomada a segunda dose ou a dose única, ele vai ter 28 dias e no 29º dia ele precisa se apresentar no seu local de trabalho. E agora a questão aluno, secretária. Os pais, eles terão opção de mandar ou não os seus filhos para a escola, depois de entrar em vigor, no caso, esse conjunto de novas regras, ou todos os alunos terão que retornar para a sala de aula? Todos os alunos, Denise, até porque hoje é um direito desse aluno estar retornando à sua vida escolar. Nós fizemos uma avaliação diagnóstica com os alunos do 1º ao 9º ano e demonstra que nós vamos levar de 3 a 4 anos para que a gente possa recuperar as competências e as habilidades que os alunos perderam no período da pandemia. As crianças e os adolescentes que não retornarão são apenas os que tenham comorbidades ou que apresentem atestado médico. 1 ano e 5 meses de pandemia. Aqui em Blumenau, as aulas foram suspensas, as aulas presenciais foram suspensas no dia 19 de março de 2020 e de lá para cá, secretária, muito aprendizado, muita quebra, digamos assim, de cabeça para tentar oferecer a melhor qualidade no ensino remoto, depois começando a receber também os alunos, parte deles na sala de aula. Dá para a gente fazer aqui também uma análise, uma avaliação de como foi esse período, esse olhar especial por parte da administração, da Secretaria Municipal de Educação ao longo desse momento até aqui vivido dentro da pandemia, quando falamos na educação de Blumenau? Então, Denise, eu digo que eu sou grata a todos os servidores públicos da educação, grata às famílias, porque a gente conseguiu virar a chave. Eu sempre digo que é nas dificuldades que a gente conhece as nossas maiores habilidades, E Blumenau hoje é referência para o país. Ontem mesmo eu apresentava o retorno do município de Blumenau para todas as cidades do Paraná. Nós fomos uma das primeiras cidades a retornarem ainda no ano de 2020 e dizer que ficou muito aprendizado, Primeiro, que a tecnologia ela veio para ficar. Porém, nada vai substituir o ser humano que é o professor. E com certeza
que o município de Blumenau não desistiu e não abandonou ninguém. Hoje, a nossa taxa de evasão e abandono, Denise, ela está em 0,5. No universo de mais de 37 mil crianças, nós temos menos de 100 crianças que estão evadidas. Muitas, né, acabam mudando de estado, de cidade. Então, esse trabalho conjunto, eu sempre digo, por mais que o governo ele cria políticas públicas educacionais, se o servidor lá na ponta não tiver essa força de vontade, não tiver esse sentimento de pertencimento, não acontece. Então, eu sou muito grata, né? Eu tenho orgulho de estar à frente da Secretaria de Educação com profissionais tão comprometidos que eu digo, a gente conseguiu virar a chave. Num momento difícil, num momento onde nós não tínhamos evidências científicas, não tínhamos literaturas que mostravam para nós qual era o caminho. Eu até brinco que a gente trocou a roda do carro com o carro andando. E eu vou dizer que deu certo. É claro que tivemos perdas, tivemos muitos desgastes, tivemos dificuldades, mas com certeza tivemos mais aprendizados. Importante. A tecnologia veio para ficar, mas nada substitui o professor. Você resumiu muito bem esse momento que estamos vivendo e essa valorização cada vez mais. E agora esse chamamento dos professores, dos alunos, a partir do dia 23 de agosto. Então, secretária, esse retorno 100% na educação municipal de Blumenau? Isso mesmo, Denise. Na verdade, 62% da rede já estava 100%. Até porque, como a gente tem alguns alunos em comorbidades ou que estejam de atestado, nós já estávamos com 62% da rede 100%. Agora, os 38% retornam também 100% a partir do dia 23 de agosto. Aí não teremos mais aquele atendimento de uma semana uma turma, outra semana outra turma, isso inclusive na educação infantil, secretária? Isso mesmo. Todo o ensino de educação básica, educação infantil e fundamental, anos iniciais e finais, todos retornam 100%, sem rodízio, sem escalonamento, sem grupo A, grupo B. Eu digo, cada momento, né, a gente tinha uma realidade e agora a gente consegue retornar a partir, né, das decisões do órgão sanitário, que é a saúde. E o foco será, claro, continuar com esse regramento fundamental necessário. E como é que será a fiscalização, orientação sobre o cumprimento das mudanças por parte de todos, secretária? Isso nós frisamos muito ontem, Denise, na live, até porque não pode ter a entrada da família na escola, não pode ter a entrada de projetos ou palestras que já não estavam acontecendo na unidade. Então, isso precisa ficar muito esclarecido para as famílias. Nós estamos voltando com o currículo, ou seja, né, nós vamos estar trabalhando com o estudante. Não está permitido a entrada de outras pessoas na unidade, até porque nada dos regramentos mudaram, salvo de 1,5 metro para 1 metro. Se nós não levarmos com seriedade esse comprometimento com os regramentos, a gente corre o risco de ter que recuar também. Então, é fundamental que cada família continue encaminhando a sua garrafa individual, continue encaminhando de 1 a 2 máscaras para que possa fazer a troca na hora do recreio, que continue orientando o seu filho, né? Nós vamos também fazer uma campanha agora de conscientização nesse retorno do dia 23, até porque a gente tem que ter esse cuidado, Denise, porque acaba entrando numa onda que a pandemia terminou. E não terminou. Ela continua e a gente precisa ter uma seriedade muito grande nos regramentos sanitários. E diante de uma confirmação ou um caso suspeito, por exemplo, de Covid envolvendo alunos, trabalhadores, professores da educação, quais serão também os direcionamentos naquele momento pela direção da escola, secretária? Ele vai seguir, né? Nós temos hoje uma portaria conjunta com a Secretaria de Saúde. Qualquer criança, qualquer profissional que apresente, né, sintomas, ele tem que se dirigir à sala de isolamento. Cada escola, dentro do seu plano com o Edu, tem uma sala de isolamento e aí ele vai ter que fazer o teste. Hoje, né, nós temos disponível o teste na Vila Germânica, nos ESFs, e a partir do momento que for detectado positivo para a Covid-19, aquela turma, ela acaba tendo suspenso 15 dias e continua com o trabalho remoto. Antes você me perguntou também quem fará esse fiscalizamento, né? Quem vai fiscalizar? É claro, né, o próprio Plancom Edu na sua unidade, mas quem fiscaliza é a Polícia Militar, Vigilância Sanitária e também a Defesa Civil, como fiscaliza também qualquer setor da pandemia. Na questão da máscara, secretária, a partir de quantos anos será cobrada, será realmente exigida a máscara envolvendo a educação infantil, no caso aqui em especial? A educação infantil ela é facultativa, né? Até no início era primeiro só até 2 anos, depois aumentou para 5 anos e torna-se facultativo. Agora, a partir de 6 anos já é obrigatório.
A partir de 6 anos, então, sendo obrigatório, e até essa idade, até essa faixa etária, vai ser opcional. Já se tem, assim, uma noção na questão, nesse espaço escolar da educação infantil, as crianças, elas estão acessíveis à máscara, já vem sendo feita para aquelas crianças que estão já acompanhando presencialmente esse ensino, esse trabalho aos pouquinhos de formiguinha, secretária, ou é difícil trabalhar com eles? Na verdade, um dia da semana eu sempre tiro para visita, né? E a criança, ela mostra para nós o ensinamento. Nossa, eu fico encantada, né, com as crianças, principalmente as crianças bem pequenas. É claro que até 2 anos é até proibido o uso da máscara, né, pela segurança dos bebês, das crianças bem pequenas. Como eu mencionei, de 3 a 5 é facultativo, mas muitas turmas, mesmo que seja facultativo de 3 a 5, eles acabam utilizando, né? Eles acabarem, é uma nova cultura, né, Denise? É uma cultura nova que se instalou não só no município de Blumenau, mas em todo o nosso país e em todo o mundo. Secretária, essa semana chamou a atenção no que diz respeito ao valor que será confirmado agora como salário para os professores, isso da rede estadual. O piso para os professores que foi aprovado, né, na Assembleia Legislativa, garantindo esse piso salarial de R$5.000 para professores com ensino superior completo e que atuam no ensino estadual de Santa Catarina. Eu pergunto, como é que é a realidade hoje dos professores na rede municipal de ensino? Valorização e, mais do que isso, também esse momento, né, em que colocamos em evidência R$5.000 para professores que tenham 40 horas semanais, mas pelo menos também aqui o ensino superior completo, mas essa relação com os professores da rede municipal. Qual é o salário hoje de um professor, secretária? Então, Denise, né, primeiro dizer que a gente fica muito feliz com qualquer valorização do magistério, seja da rede privada, da rede pública municipal e estadual. Hoje o nosso piso ele é 3.144, lembrando que existe um piso nacional obrigatório, né? O piso nacional obrigatório é R$2.800, e nós estamos com 3.144, mais os benefícios, né? Aí auxílio do Vale Transporte, Vale Alimentação. O que eu destaco aqui, Denise, a importância, é claro, como eu digo, quando a gente olha 5.000 inicial, é um valor muito bom e que bom tem que ser valorizado o professor, né? Aí eu chamo a atenção aqui também que a gente tem que olhar para a nossa carreira. Por exemplo, né, hoje o município de Blumenau, no seu plano de cargo e salário, ele oferece ao servidor que a cada 3 anos, quando ele apresenta 90 horas de curso, ou quando ele faz uma pós-graduação, 15% no seu salário, um mestrado, doutorado, e ele vai tendo sanções na carreira dele. Então, a gente também tem que observar a longo prazo. Outro diferencial que o município oferece é a implementação da hora-atividade. Hoje, um servidor de 5 dias, ele trabalha 4, e o 5º dia ele tem para formação, ou seja, de planejamento. Ele não tem o contato com o educando. E a partir de 2022 nós vamos implementar 1/3 da hora-atividade, ou seja, de 5 dias o professor irá trabalhar 3 dias e meio com o aluno, e ele vai ter 1 dia e meio para planejamento. E daí é claro, Denise, que seria uma opção e uma avaliação muito individual, né? Porque daí o professor ele vai ter que fazer uma escolha, né? Ele vai olhar para o salário, ele vai olhar pelos ganhos que ele tem de carreira, mas eu volto a mencionar, todo e qualquer aumento e valorização para o magistério, com certeza a gente fica feliz, independente da categoria ou da rede que seja. Só para poder entender, então, essa negociação aqui em Blumenau a partir de 2022, no que diz respeito a esse tempo de sala de aula e também o tempo de preparação da aula que não esteja ali diretamente ligado com o aluno, como é que vai funcionar, então, secretária? Então, hoje já é 1 dia, né? E a partir do ano que vem nós estamos agora fazendo a mudança da legislação. Ela tem que ser encaminhada para a Câmara dos Vereadores, porque a hora-atividade é uma lei no município, né? E aí o professor, nessa carga horária dele, ele vai ter 1/3, ou seja, apenas 2/3 com o educando e 1/3 para planejamento. Então, ele pode, né? Vou fazer seu planejamento, colocar o diário de classe em sala, fazer uma formação, uma visita a um museu, e ele vai ter esse tempo para ele. Isso é necessário, é fundamental, porque muitas pessoas ainda imaginam que o professor ele tem um compromisso e trabalha apenas naquelas 4 horas de manhã ou 4 horas da tarde, somente naquele momento que ele está ali dentro de uma sala de aula. E a gente sabe, né, secretária, que esse compromisso, esse estar conectado com a educação, ele vai muito além disso, né? Com certeza, né? Eu estou há 21 anos na educação, sou professora, iniciei na profissão de professora de educação infantil, quiçá que fossem os 5 dias. Muito pelo contrário, a gente trabalha além do horário,
faz pesquisa, e eu digo que eu tenho muito orgulho, Denise, de estar à frente, né, de profissionais tão comprometidos que são os profissionais da rede pública municipal. Importantíssimo. Tem também chamada secretária na rede municipal de educação no que diz respeito à possibilidade, né, de novas vagas a partir de 2022. Fala um pouquinho mais sobre isso também, por favor, aqui nessa reta final da conversa dentro da Rádio CBN. Sim, é o processo seletivo, né, o PSPS, os profissionais de CLT. O que seria CLT? Os professores ACTs, né? Eles precisam realizar sua inscrição, são profissionais que serão realizadas as chamadas para 2022, precisam fazer a inscrição, a avaliação será por uma prova de títulos, né, que é a apresentação de cursos, graduação, e uma prova escrita que também vai ser realizada pela Universidade da FURB, né, de Blumenau. Essas vagas, elas são destinadas para substituição de servidores afastados temporariamente, e seja por motivos de saúde ou exercício de outras funções, é isso, né? Isso mesmo, um exemplo, né? Nós temos hoje 125 unidades. Cada unidade tem um diretor, esse diretor ele é efetivo. Então, só na vaga de diretor a gente já precisa 125 diretores. Aí tem mais 42 diretores adjuntos, além dos profissionais que estejam, né, em comorbidades ou que tenham atestado médico, a gente tem também profissionais, né, que estão em função de cargos, né, diretor adjunto, que precisam ser substituídos. Secretária Patrícia, fecha então mais uma vez aqui trazendo em evidência as novas regras que serão adotadas aqui em Blumenau a partir do dia 23 de agosto, isso dentro da rede municipal de ensino. Vamos lá. Então, né, para que todos os ouvintes, de uma forma muito resumida, a partir do dia 23 de agosto nós iniciamos com 100% dos nossos estudantes, seja da educação infantil e do ensino fundamental, não há opção de ir ou não ir, é um direito legal do estudante, apenas os estudantes que estejam com atestado médico ou que tenham comorbidades que continuarão no trabalho remoto. Os outros estudantes precisam retornar a partir do dia 23 de agosto. E é claro, né, com as novas medidas sanitárias de 1,5 metro para 1 metro, não será mais obrigatória a aferição da temperatura, o retorno de 100% do ônibus escolar, também inserir os programas e projetos que se referem à saúde e à educação e à segurança desses estudantes, e lembrando também que na área de alimentação o regramento precisa ser de 1,5 metro. Importantíssimo. Secretária Patrícia, obrigada por atender aqui a Rádio CBN. Até o tempo foi um pouquinho maior do que o esperado. Você que tem outras agendas nessa manhã de sexta-feira, mas claro, a gente aproveitou ao máximo a tua presença conosco aqui, porque o assunto exige muitos detalhes, exige muita explicação e nada melhor do que conversar com a Secretária Municipal de Educação para trazer essas informações. Obrigada e um bom dia, tá? Eu que agradeço, Denise, é a função do serviço público, né, estar orientando. Eu agradeço a oportunidade, né, a audiência do teu programa, e com certeza as famílias nesse momento elas têm muitas dúvidas, e a partir do momento que você consegue, né, dialogar e apresentar num programa, seja rádio ou TV, é importante que a gente está minimizando as dúvidas de toda a comunidade. Muito obrigada, e a educação fica à disposição sempre da CBN. Um abraço. É isso aí. Patrícia Líderes, secretária de Educação de Blumenau, também presidente da União Nacional de Dirigentes Municipais de Educação, a Undime, em Santa Catarina, conosco hoje aqui na Rádio que Toca a Notícia.